Presidente, nobres colegas aqui presentes, a plateia que nos assiste, é um tema muito relevante para o município a respeito desse fundo. Acredito que isso vai contribuir muito com o nosso município, né? Caxias do Sul, no ano de 2008, já foi referência nacional na reciclagem de lixo. Estávamos, inclusive, no Fantástico, Caxias do Sul, exemplo na reciclagem. Hoje, nós não vemos mais isso. E talvez nós, como população, podemos fazer um meia-culpa, a Codeca pode fazer um meia-culpa, os catadores podem fazer um meia-culpa também. Então, primeiro ponto, a containerização. O modo que está colocado o container, principalmente o seletivo, ele não é o mais adequado. Por quê? Ele fica aberto, então o lixo, o papelão principalmente, ele é contaminado por conta da chuva. O lixo verde, ele é de difícil abertura. Muitas pessoas já me relataram. É difícil, ele é enferrujado e não funciona. Eu não vou colocar a mão naquele lixo sujo do verde. Então eu pego e jogo meu lixo orgânico no amarelo. Olha o detalhe. Então é um detalhe que a gente tem que absorver e melhorar. Outro ponto, a respeito dos catadores. Eu tenho conversado com eles diariamente, quando os observo. E eu até questiono, por gentileza, não jogue esse lixo no chão, recolha o lixo. Não vou generalizar, mas uma grande parte deles tem algum tipo de vício. E ele faz essa coleta para manter esse vício. Alguns, inclusive, já estão com dívidas em alguns locais. E são praticamente escravos daquele vício. Então, o que o vereador Fantinel falou a respeito de colocar um local e que todos vão para uma reciclagem, eu acho uma solução muito coerente. Uma solução muito coerente. No entanto, é difícil convencer a todos a fazer isso. Outro ponto que eu tinha observado, inclusive até o prefeito municipal, ele já tinha colocado esse projeto em prática, era o catador legal. Essa ferramenta, inicialmente, ela visa identificar e controlar. Como funcionaria? Todos os recicladores e catadores deverão estar cadastrados, todos. Ele não pode passar uma lixeira sem ter o seu cadastro e ele receberá um colete reflexivo. Esse colete reflexivo terá suas identificações e também ele irá protegê-lo de acidentes na rua, né, com seus carrinhos. Inicialmente, isso vai ser para a gente controlar e saber quantos catadores a gente tem na cidade. O próximo passo é convencer estes catadores a iniciarem numa reciclagem, numa cooperativa, para que todos tenham os seus direitos garantidos e que trabalhem nas condições de salubridade adequada. Porque hoje eles trabalham em condições subhumanas. Hoje os catadores que estão revirando as lixeiras trabalham em condições subhumanas. Inclusive, caros colegas, no final de semana eu presenciei um fato que me acendeu uma luz. Olha o que ocorreu. 3 catadores acumularam uma grande quantidade de lixo num terreno baldio próximo a uma madeireira lá no Bela Vista. Estavam com sob efeito de drogas e atearam fogo. Esse fogo se espalhou e iniciou um incêndio em uma madeireira. Eu não preciso falar aqui que se pega fogo de fato naquela madeireira, ninguém consegue apagar. Quando eu fui questionar e conversar com a moradora de rua, ela não falava uma palavra. Eu não sei se estava com medo ou sob efeito de drogas. Acionei a FAS, acionei a Brigada Militar para que tomasse as providências. No entanto, isso acende uma luz de alerta para essa Casa Legislativa. E foi o que eu falei naquele dia. Graças ao bom Deus que não existiram vítimas, somente danos materiais. Por quê? Nós vamos tomar uma atitude somente quando houver vítimas, e isso não é a primeira vez. Já ocorreram outras vezes. Já ocorreram vezes também de as pessoas serem ameaçadas por faca.
serem ameaçadas com caco de vidro. Então, é um assunto, para concluir, senhor presidente, é um assunto que nós, como Câmara Legislativa e o Executivo, devemos ter a responsabilidade e tratar esse assunto para solucionarmos de uma vez. Porque hoje, Caxias do Sul está à mercê dessa situação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador.